No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, o combate ao crescimento das milícias. Para esse debate, nós convidamos a coronel Eliane Nicolucci, que já foi comandante do 5º Batalhão da PM em Taubaté e é doutora em Ciências Policiais de Segurança e Ordem. E também aceitou o nosso convite Rafael Alcadipani, especialista em segurança, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e associado pleno do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu agradeço muito estarem conosco e eu, quando os apresento, eu confesso, eu tive trabalho, porque ambos têm um currículo tão denso, não foi fácil eu pensar algumas referências, então eu escolhi aquelas que tem assim muito a ver com o assunto que nós vamos tratar, que é o crescimento das milícias em nosso país. E não é de hoje que as milícias vêm ampliando o seu campo de atuação em alguns territórios, nas cidades. A gente não fala mais nessa ou naquela, mas elas se expandiram pelas grandes cidades do Brasil, principalmente. E sempre ali a título de uma garantia de proteção, de uma prestação de serviço, de suprimento, inclusive de água, de gás, de TV a cabo e qualquer tipo de proteção e, inclusive, emprego informal. Muito bem, eu quero começar por aí. Quando foi que as milícias começaram a aparecer e a expandir? Tem uma época? Então, o que a gente percebe é que elas começam a ganhar mais força e fôlego no Rio de Janeiro, né? E fundamentalmente ligado à tomada de áreas por facções criminosas, por facções que dominam territórios para vender drogas, dentro de um contexto de não presença do Estado. Quando o Estado não está presente, nem em termos de força, não é muito em termos de força policial, em termos de força, questões de educação, saúde, são áreas que são abandonadas nos grandes centros das cidades. E aí grupos de pessoas que seriam, entre aspas, ligadas à lei, ou que são policiais, ou que eram policiais, né, maus policiais, péssimos policiais, começam a organizar e utilizar todo esse contato que eles têm para retirar os criminosos de lá e eles passarem a assumir o comando. No Rio de Janeiro é onde isso está mais presente, com impactos importantíssimos no tráfico de armas, como a gente viu agora no caso da prisão das pessoas que estavam envolvidas aí na morte da Marielle, né? Chama muito atenção você imaginar que tem um miliciano morando tão perto da casa do presidente da República, um traficante de armas internacional, quer dizer, algo que chama muito atenção. E em São Paulo a gente não tem notícia assim, de milícias como a do Rio de Janeiro. O que a gente tem é grupos mais armados que se organizam para achacar pirueiro, para achacar empresa de ônibus, para tentar tomar algumas bocas. É nessa zona cinzenta entre Estado e não Estado que elas tendem a surgir, a prosperar. Bom, nós vamos aprofundar nessa sua apresentação. Agora, coronel, bom, as milícias, ao mesmo tempo que elas ameaçam, que elas oprimem, elas prestam um serviço e é muito interessante que elas vão tendo uma aceitação também nas comunidades, nos territórios, nas áreas onde elas se impõem, que chegam a título de ajuda e acabam se impondo. Agora, ao mesmo tempo, se desenvolve nos locais onde existem as milícias uma espécie de espírito miliciano na própria população. Que, se por um lado ela tem quem possa ajudar a resolver seus problemas, por outro lado ela tem quem também as submeta. Esse espírito miliciano, ele é crescente no Brasil? Então, a gente tem que olhar a origem da palavra milícia. Milícia, se a gente for olhar a origem, é como se fosse um serviço militar, só que paralelo ao Estado. Quando há uma lacuna, quando o Estado não preenche, não está presente, não existe lacuna, não existe espaço vazio, alguém vai ocupar. E normalmente esse Estado paralelo que se forma, que se constitui, ele entra com a argumentação de expulsar o tráfico, de expulsar o crime. E pela ausência do Estado, começa a ocupar espaço por meio de uma prestação de serviços. Então, só que essa prestação de serviços, ela é irregular, ela acaba sendo quase que no mote de ameaça, ela acaba obrigando o morador a aderir, porque senão ele não vai ter a tal proteção. E aí gera exatamente esse estado paralelo. Dizer, aí o morador é submetido. Claro, e por meio de violência. E aí nós temos uma série de violências que são praticadas. Agora, assim, o professor tem razão, tudo começa pela ausência do Estado.
Certo, quer dizer, ocupam um vazio do Estado. Né? Se o Estado não garante a segurança, os serviços retardam muito a acontecer e não acontecem a contento. Então, aí vão ocupando. Bom, mas agora, então, já se fala muito em milícia há algum tempo, ficou muito claro aqui a que título apareceram e como expandiram. Agora, quem são? Né? Quem compõe essas milícias? Já deu para ser traçado o perfil médio de quem compõe essas milícias? Existem mais no Rio, mas há uma expansão em outras capitais brasileiras e grandes cidades, São Paulo inclusive. Né? Quem compõe, que tipo de gente pertence a uma milícia? Então, há muita gente que diz que, inclusive, uma das grandes ameaças do Brasil, para o futuro do Brasil, são as milícias, né? Por exemplo, quando uma milícia ela domina um território, ela termina por angariar votos para políticos nesse território. No caso do Rio de Janeiro, isso é claríssimo. Elege vereador, financia, elege deputado, muito relacionado. Também chefes de executivo chefes de executivo e tudo mais, sem dúvida. Também. Agora, quem são, né? Há uma tendência de que são pessoas alguns que são maus policiais, que percebem ali uma oportunidade para conseguir ganhar. Também, quer dizer, já tem o conhecimento do trabalho do policial, de como funciona, de todas as polícias, né? Ex-membros e membros das Forças Armadas, mas mais ex-membros, membros de guarda municipal e pessoas que se relacionam com isso. Empresas de segurança também, particulares. Sim. Também. Mas eu acho que nesse Brasil de hoje, onde tudo parece que se resolve pelo militarismo, que nós temos que expandir o militarismo em tudo, nós temos que expandir as pessoas armadas em tudo. E a Coronel está aqui, há excelentes formas de militarismo, claro. Excelentes militares, como a própria Coronel, né? Mas essa ideia de que esse militar, militarização. Não militarização, mas essa ideia de que a violência, de que a força, e tudo que o militar é inteligente. Né? A gente teve uma catástrofe, um caso horrível no Rio de Janeiro, né? Que é inaceitável aquilo é péssimo, mas via de regra a polícia, os militares prestam excelente serviço para a sociedade. Sim. Só que as pessoas estão confundindo uma coisa com a outra, né? E tem muito a ver com os valores. Eu acho que hoje se questiona muito essa questão da corrupção e normalmente a pessoa relaciona o militar a uma pessoa que defende determinados valores, até com o sacrifício da própria vida. Só que isso, em algum momento, acaba sendo desvirtuado exatamente pelo uso excessivo da força, que é exatamente ao contrário do que as nossas academias de formação ensinam. Nossas academias, seja a escola de soldado, a escola superior de sargentos, a nossa academia de polícia, ensina exatamente a proteção da vida, o uso escalonado da força, a questão da mediação, da conversa como forma de resolução de conflitos. O uso da letal é o último recurso sempre. Então, é claro que, por exemplo, nós tivemos recentemente aquele episódio de Guararema, né, numa quadrilha fortemente armada, e nós sabemos que nesses episódios são quando morrem os policiais de serviço. Quando morreram os tais 11. Sim, quando morrem policiais de serviço, às vezes é uma patrulha, uma radiopatrulha que é pega de surpresa. Então, é claro que os policiais vão preparados para uma quadrilha bem organizada, muito bem armada. E agora, a escolha da reação é sempre do criminoso. Nós não somos treinados para matar como finalidade. Não. Agora, essas milícias, né, já foi aqui mencionado essa coisa de elas também terem uma ingerência no processo político eleitoral, financiando candidatos, protegendo, financiando... recebendo homenagem de políticos, né? Milicianos recebendo homenagem. Algo que na tentativa de legitimar, né? Exato. É uma legitimação de uma atividade que é ilegal. É Com ilegal, certeza, é porque... ilegal. Mesmo quando garante proteção. Mas é uma proteção ilegal, é uma proteção que é própria do Estado. Exato. Quer dizer, não há o argumento, mas faz o bem, esses são do bem, mas é uma atividade ilegal. Porque a que preço? A que preço? A que preço, né? Mas o caso da Marielle exibiu muito... e despertou muito a atenção para as tais milícias. O poder que tem, a expansão que tem, os métodos de atuação e, inclusive, as dificuldades para a investigação que exibiram uma blindagem no sentido de não chegar a responsáveis por um crime pavoroso como aquele, que foi uma execução, exatamente por serem pessoas vinculadas, ligadas às tais milícias. Essa blindagem é inexpugnável? Na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte, as milícias se organizam em cima de uma inteligência.
Assim como o crime organizado. Cada vez mais se organiza de forma como uma estrutura financeira, empresarial e sempre com base na inteligência. Não são experimentadores. De jeito nenhum. Eles vão se organizando. Da mesma forma, para combater esse tipo de problema, nós, além da questão da prevenção primária, planejamento urbano, o Estado fazer efetivamente seu papel de servir, de proteger a população, nós temos que combater por meio da inteligência, da mesma forma. Então, o caminho é apenas esse. E, claro, dentro de um sistema de inteligência, nós temos a infiltração, nós temos a cooptação de pessoas, né, de instituições importantes, e assim eles também trabalham. Sim, as conexões. Sim. As conexões com instituições legais e legítimas. Posso fazer um comentário nisso? Eu acho que tem um aspecto que eu concordo integralmente com a Coronel. A gente debate às vezes e a gente sempre concorda, então não tem muito debate, né, Coronel? Mas tem um aspecto que eu acho muito importante também, que no caso do Rio de Janeiro isso se colocou de uma maneira ou de outra. O Estado do Rio de Janeiro tem um histórico, embora durante a intervenção isso não acontecesse, de forte ingerência política sobre as polícias. E isso é um problema que você tem no Brasil todo. Deputado querendo nomear chefe de polícia, deputado querendo nomear regional de polícia, governadores usando os cargos na polícia para fazer acordo político. E o que a gente precisa fazer, e por isso que começa a ter essa ingerência, essa força tudo muito forte, porque as milícias são politicamente muito fortes e elas tentam ingerir dentro das forças policiais. Por isso que é uma bandeira que é fundamental, é que a gente crie cada vez mais a independência das polícias da política. A polícia tem que ser, ela não pode estar nem submetida a nenhum tipo de ideologia, ela não pode ser ideologizada, e ela tem que estar fora desses jogos e desses arranjos políticos. Eu defendo, por exemplo, que você tenha comandantes de polícia que são nomeados e que tenham mandatos que passem, por exemplo, de mandatos de governador, por exemplo. Que você tenha você vai cobrar, hoje ninguém faz a accountability, né? O controle externo da polícia é muito mal feito e muito pouco feito. Quem deveria fazer, o Ministério Público faz muito mal feito, né? E o político também não faz porque ele tem interesse. Polícia é uma das coisas que mais interessa para os políticos. Então, eu acho que esse é um aspecto importante. A gente precisa blindar fortemente as polícias da ingerência política. E no Brasil isso é um processo que está muito longe de acontecer. Professor, tem toda a razão. A gente fala muito da diferença de polícia de governo e polícia de Estado. E nós temos que buscar uma polícia de Estado, aquela polícia que ela se baseia em princípios técnicos, em procedimentos operacionais, numa doutrina técnica muito forte. Essa é a base. Agora, é fato que politicamente a polícia é muito usada, né? E aí começa também uma certa infiltração. Agora a gente ouve falar muito, que eu não sei o fundo de verdade que possa ter, eu não tenho nem como aferir isso, e eu tenho certeza que vocês têm, que é a questão assim de que os próprios governos de estados, aí, diante das imensas dificuldades que eles têm na gestão pública para a garantia da prevenção da criminalidade, do combate, da garantia da segurança pública, inclusive, que eles acabam por compactuar com as milícias, através de acordos que limitam as atuações em determinadas áreas, determinados territórios, onde essas milícias possam agir, mas sem interferir muito, né, de forma a ferir a imagem do Estado, seja pela inoperância, incompetência, seja pelo que for, num grande prejuízo político, numa área sensível como é a segurança pública. Isso é folclore ou nós temos evidência de que isso realmente acontece? Governos de Estado compactuando com milícias, isso Brasil afora. É difícil, de novo, afirmar categoricamente, a gente não tem nenhuma gravação, não tem nada que peso, porque esses acordos, do meu ponto de vista, mesmo com o crime organizado, existe também uma relação que se permite que o crime pratique algumas coisas aqui, não cometam outros crimes ali, você vai criando uma leniência, não é que assim, senta-se o chefe da milícia com o governador do Estado e eles fecham um acordo. Mas no dia a dia, não é contrato. E a pesquisa mostra isso, a pesquisa sobre policiamento e sobre essas relações mostra isso no mundo todo. Existem conversas, existem acordos, existem normas e não normas, o que é tácito, o que não é tácito, né? Então, assim, e a grande questão é a seguinte, não existe lugar do mundo onde cresce crime organizado, e milícia é uma forma de crime organizado, sem a participação de agentes do Estado. É impossível o crime organizado crescer sem que agentes do Estado estejam corros e estejam ligados a isso. E não é só na segurança pública. E não é só na segurança, Não, claro. No judiciário também, claro. No Ministério Público também. Evidentemente. Entre os políticos. Quer dizer, a relação entre crime organizado e Estado só é possível porque há corrupção, porque há coisas erradas, porque senão isso não iria existir nunca. Olha, a experiência, para mim, ela é muito patente no seguinte,
quando a população ela é cooptada. Por quê? Porque o criminoso, o traficante ou o Estado paralelo começa a oferecer aqueles serviços que o Estado não oferece, ela acaba se entregando, né, e acaba ajudando, protegendo inclusive esse Estado paralelo. E aí a estrutura da segurança fica isolada da população. E, por outro lado, às vezes a falta de recursos, quando você não dota as polícias de plenos recursos, nos obriga a eleger prioridades. E aí, quando você elege prioridades, ficam lacunas. Claro, e essas lacunas, não por, às vezes, pode até haver infiltração e tudo, mas são lacunas que acabam sendo ocupadas por alguém. E aí é o grande problema. Por isso que eu defendo muito um trabalho muito próximo da comunidade, um trabalho de planejamento, um trabalho realmente de polícia comunitária e também de proteção social oferecida pelo Estado, como deve ser. E, em paralelo, polícias fortes, bem equipadas, bem dotadas, de forma que possam realmente ocupar o espaço para não ficar as lacunas. Eu vi outro dia uma declaração do presidente da OAB de que as milícias elas já têm um universo digital. E aí, se nós estamos falando das dificuldades para prevenção e controle dessa atuação que é criminosa no espaço físico, nesse universo digital que é incomensurável, a impotência do Estado é também de um horizonte infinito? Daí que a gente fala da inteligência, da importância realmente de se fazer um trabalho de inteligência, inclusive na questão da investigação de crimes virtuais. Por quê? Porque tem muita lavagem de dinheiro envolvida e hoje as plataformas digitais são muito utilizadas para isso também. Então, acho que, volto a falar, eu acho que foco na inteligência é muito importante. A impressão que eu tenho às vezes é que o crime está na indústria 4.0, na quarta, quinta revolução industrial, e o Estado está começando ainda a engatinhar na revolução industrial, né? Porque, assim, nos procedimentos, nos protocolos, no básico, né? A gente vê, por exemplo, um tema que é central para tudo isso que a gente está falando aqui, educação. A gente fala tanto de educação, e é a base. Todos os estudos científicos mostram que quanto mais educada uma população, menor o índice de crimes, menor o índice de homicídios e tudo mais. E a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil, no Ministério da Educação. Tá certo? Tomado por ideologias obscurantistas que não conseguem fazer nada. Nada. O Ministério da Educação está praticamente parado. Bom, vamos ver agora, né, que apareceu um novo nome aí. Nós que parece que segue a mesma linha do anterior, né? Então, assim... Não, linha contrária não é, óbvio, né? Por razões óbvias que não é uma linha contrária. O que nós não sabemos é se, não obstante tenha perfil muito claro de uma maneira de ser, no que vai resultar, né, a aplicação dessas ideias, de um pensamento num sistema educacional de um país carente nesse sentido. Eu escutei um colega que entende de educação dizendo que 3 meses são 30 anos. Nossa, tempo demais. Educação também esclarece mais e permite que as pessoas denunciem, participem mais. Se protejam, né? Exatamente. Se protejam, se defendam. Olha, eu adorei a entrevista de vocês e eu tenho mais tantas perguntas que vocês não imaginam. Nós vamos passar a noite aqui hoje. Mas eu tenho a impressão que quem nos assiste também. Mas nós encerramos aqui porque o tempo terminou. Nossa. Eu agradeço muito sua presença e espero que voltem para aprofundarmos alguns dos aspectos que foram tocados aqui, que são questões substantivas, muito importantes, de entendermos e nos protegermos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.